Sabrina e eu criei o Become para falar um pouquinho sobre comportamento, sobre a nossa atitude diante das dificuldades, sobre sonhos e também sobre empreendedorismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre problemas, sobre a nossa atitude diante dos problemas. Então fica aí. Esses dias eu tava andando na rua, né? Eu tinha ido no shopping paulista, lá em São Paulo, e eu vi um food truck e tinha uma coisa grafitada ou escrita, não lembro direito, e falava assim: o problema não é o problema é a sua atitude diante do problema. E eu achei essa frase genial, eu fiquei pensando, falei, nossa, gente, nunca tinha pensado nisso. A não ser quando a gente tá falando de morte ou de uma doença devastadora, todos os outros problemas do mundo têm solução, né? A gente, no final do ano, aproveitando que é o primeiro vídeo do ano, a gente fala saúde principalmente, porque no todo o resto a gente dá um jeito. Só que não é assim que a gente age durante todo o ano, né? A gente vê um problema e fica cheio de mimimi, reclamando e falando que a nossa vida é uma porcaria, que não dá certo, que o ano é a mesma coisa, que o governo tá uma porcaria. E aí eu pensei nessa frase e comecei a levar ela como lema da minha vida. Faz muito pouco tempo, eu já tô tentando ter uma mudança de mindset faz um tempo, mas essa frase me fez meio que seguir na direção certa, né? Então eu achei que valia a pena trazer pra vocês. Por quê? Antes da gente começar a discutir sobre atitudes para ver uma empresa, jeitos criativos de pensar, qualquer outro tema que a gente vai decidir, a gente precisa mudar um pouco o nosso pensamento em algumas coisas erradas. A primeira delas foi sobre o fracasso, sobre o erro, sobre o medo de errar. E agora eu vou falar sobre a nossa atitude diante do problema. Vou dar um exemplo tonto, tá? Mas que tá acontecendo na minha vida e que é um exemplo real. Eu engordei 3 quilos. Pode parecer pouco para algumas pessoas, mas eu sou muito baixinha. E 3 quilos pra mim significam muita coisa. E eu vou casar daqui a 4 meses e eu tenho um vestido pra provar. E eu poderia ficar na minha cama chorando e pensando o quanto eu estou acima do peso, o quanto eu comi, o quanto eu sou errada, o quanto eu me entupi de besteira no Natal. Eu poderia ficar fazendo isso, certo? Qual que é a melhor forma de você pensar? É a sua atitude diante do problema. Então, ao invés de eu ficar na minha cama pensando o quanto eu como, o quanto eu sou gorda, o quanto eu comi, o que eu vou pensar? Ok, engordei. O que eu posso fazer agora para resolver? Vou fazer regime, vou parar de comer doce, vou parar de comer lanche. E aí sua cabeça já muda, porque você já fica animada pra a sua atitude. Então você já fica, uou, vou emagrecer e semana que vem vou estar 1 quilo mais magra. O seu posicionamento diante da vida, o seu posicionamento diante do problema muda 100%. É incrível a diferença. Eu tô falando isso porque eu acabei de me pesar, olhei na balança e falei, meu Deus, como estou gorda. Aí eu pensei, não. O problema não é o problema é a sua atitude diante do problema. Então, ao invés de ficar falando, meu Deus, como eu estou gorda, eu vou pensar numa solução. E isso vale para qualquer outro problema da sua vida. Eu dei um exemplo tonto, um exemplo bobo, mas você leva isso para qualquer outro problema da sua vida. Meu emprego tá uma porcaria. Meu namoro está uma porcaria. Meu sonho é ser atriz. Ficar na cadeira, reclamando, falando que sua vida é uma porcaria, se lamentando e agindo como passivo na sua vida, não vai mudar nada. Não muda nada. Você precisa mudar a sua atitude diante do problema. Então, ao invés de falar, nossa, que porcaria meu emprego, você fala, não, peraí, meu emprego está horrível, eu não gosto desse emprego, o que eu vou fazer para mudar isso? E aí, sua cabeça já muda. Você já para de sofrer e já começa a pensar em atitude. Então, vou procurar outro emprego, vou falar com meu chefe, vou me reposicionar, vou mudar. Meu Deus, meu sonho é ter uma empresa. Ficar aqui sentado na frente de uma planilha, trabalhando 12 horas por dia para outra pessoa, não vai resolver seu problema. O que você pode fazer para mudar? Vamos começar a trabalhar um pouquinho menos, ser um pouquinho mais produtiva, voltar para casa mais cedo e pesquisar. E fazer um plano de negócios, vamos conversar com uma amiga, vamos procurar ideia. Você entende a diferença de posicionamento? Está uma porcaria, eu vou mudar. Vamos pensar em o que fazer para mudar. Parece, né, aquela coisa de sonho, aquela coisa pronta de revista que a gente vê falando sobre atitude, mas faça um planejamento, faça lista, faz assim, ó, lista seus problemas, o que tá ruim na sua vida, o que você quer mudar, o que você reclama, o que tá uma porcaria, e lista ações para cada problema. Então, faz a coluninha de problemas e a coluninha de ação. E sai fazendo. Mais do que colocar meta no seu ano, é legal você fazer isso, porque não são metas, né? Não são coisas inalcançáveis, não são coisas... Muitas vezes a gente coloca umas metas, né?
quero ir morar em Miami, quero ficar rica, quero casar, mas eu nem tenho namorado. Então assim, pensa menor. Se você pensar menor, se você fizer pequenas ações para seus problemas, isso já muda muito. Então, de novo, voltando na frase, o problema não é o problema, porque o problema tá lá, o problema, ele existe, ele é real, você não tem o que fazer, não tem como mudar aquele problema. O que muda é a sua atitude diante do problema. Então, você quer ficar sofrendo por causa do problema ou você quer agir diante do problema? Ou você quer ter motivação para fazer outras coisas? Ou você quer criar? Você quer planejar? Você quer estar incentivada a cada dia, mesmo que amanhã não dê certo, mesmo que eu comece meu regime hoje e amanhã a balança dê o mesmo número, ainda assim eu tenho uma motivação, porque eu tenho um plano, eu tenho um traçado, eu tenho um posicionamento diante do problema. Eu sou super a favor e acho que a dor é feita para ser sentida. Quem assistiu A Culpa das Estrelas vai me entender. Eu acho que a gente tem que sofrer, a gente tem que cair, tem que chorar, mas levanta. Levanta e não fica a vida inteira reclamando, não. Meu Deus do céu, que triste. Ai, meu Deus, meu emprego. Ai, meu Deus, tô gorda. Ai, meu Deus. Isso não resolve. Você precisa ter um plano de ação. Você precisa ter uma atitude diante do problema. Então essa frase é sensacional. Vou repetir ela mais uma vez. Se você ainda não interiorizou essa frase e ainda não levou ela como um lema da sua vida. O problema não é o problema. O problema é a sua atitude diante do problema. Você é responsável pela sua vida, você é responsável pelo seu humor, você é responsável pela sua felicidade, você é responsável pelo seu destino. Então o problema é a sua atitude, simples assim. Muda a sua atitude, não tenha medo de errar, a gente já falou sobre isso, não tenha medo de errar. E aí você vai ter resultados muito diferentes na sua vida e sua cabeça também muda 80.000%. A sua cabeça muda 100%. Eu posso falar porque eu sou exemplo disso. Eu era o tipo de pessoa que reclamava muito. Eu era o tipo de pessoa que, vivia... Eu era vítima da minha vida. Eu era... Sabe a mocinha que sofre na novela, que fica sofrendo, e que gosta de falar o quanto sofre. Então, eu era assim. De 2 anos pra cá eu mudei completamente, apesar da minha vida estar muito mais bagunçada do que era antes. Eu mudei 100% da minha atitude, eu mudei 100% do meu jeito de pensar. Eu acho que a gente tem que ser positivo, a gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo de julgamento dos outros. Essa vida é uma só. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente tem que agir, não adianta ficar se lamentando. Então leva essa atitude pra sua vida, tenta pensar desse jeito, leva essa frase, interioriza essa frase, que eu prometo que muda muito o seu jeito de pensar. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma sugestão de assunto que vocês querem que seja abordado aqui, deixa aqui embaixo que eu vou levar em consideração, obviamente. Se você tiver algum comentário, se eu falei alguma coisa inapropriada, se eu falei alguma coisa que você não gostou, também deixa aqui embaixo. Eu adoro discussões saudáveis, educadas. Esse canal é feito mesmo pra gente discutir, pra gente conversar. E eu preciso muito da participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Eu sempre confundo as saídas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe comentário aqui embaixo e acesse o blog. Lá também tem alguns textos e algumas inspirações, tá bom? Tchau, tchau.